Luffy, Zoro e Sanji vão se tornar as pessoas mais poderosas do mundo de One Piece em algum momento. Suas habilidades únicas e maestria em Haki farão com que todos se curvem perante eles. Afinal, a cada desafio que superam, mais fortes eles ficam e chegará no ponto que o trio monstro será imbatível. Contudo, o que aconteceria se usassem seus poderes para o mal? Será que o mundo sobreviveria? Por isso eu tenho que lançar aquela perguntinha que todos aqui tremem. Como seria se Luffy, Zoro e Sanji fossem os vilões em One Piece? Primeiro a gente precisa partir de uma premissa. Luffy ainda continuaria com a fruta do Deus do Sol? Se olharmos a origem das lendas de Nika, somos levados até Elbaf, a Terra dos Gigantes. Também, nos capítulos recentes, descobrimos que a crença nesse deus varia de pessoa para pessoa. Alguns acreditam que ele é um libertador, um herói sorridente, enquanto outros parecem ter fé que essa entidade é uma destruidora de mundos. Por isso que Loki acha que é o Deus do Sol, justamente por ele ter essa vontade de causar o Ragnarok. Ou seja, sim, manteremos o Luffy com sua fruta, só que dessa vez, ao invés dele ser o guerreiro da libertação, ele será o guerreiro da destruição. Agora vamos voltar lá pro começo da história, especificamente para quando Garp trouxe o Ace para morar na Vila Fuchsia. Naquele ponto, Luffy ainda era um garotinho sorridente e animado, ainda brincava de ser pirata e prezava pela liberdade. Entretanto, um belo dia a vila é atacada por piratas e infelizmente coincide com Garp estar fora em missão. Como resultado, muitos cidadãos foram mortos, inclusive Dadam. Ace ficou muito ferido e o Luffy não pôde fazer nada. Depois de presenciar o quão terrível os piratas eram, o pequeno borrachudo prometeu que jamais os perdoaria. Portanto, sua primeira ideia é seguir os passos do seu avô e se tornar um marinheiro. Mas essa história a gente já contou. Assim ele poderia fazer justiça com seus próprios punhos. Literalmente. Porém, outra invasão acontece. Dessa vez, os responsáveis não são piratas, mas sim os nobres mundiais que chegaram até a vila atrás de novos escravos. O pior é que enquanto eles caçam e matam pessoas, marinheiros e agentes da Cypher Pool ficam parados apenas observando e se alguém tentar fazer algo, é abatido no mesmo instante. Essa cena deixa o Luffy completamente surtado. Ele começa a repensar as suas decisões de vida e até mesmo como que a liberdade funciona nesse mundo. Porém, a única resposta que ele encontra é de que o mundo está podre. Por conta dos acontecimentos, então ele decide que quer destruí-lo com suas próprias mãos. Piratas, marinheiros, o governo, todos irão sofrer. Com a decisão tomada, alguns anos se passam até que Shanks vai até a vila e começa a interagir com o pessoal. Nesse momento, Luffy também come a fruta de Nika sem querer, só que diferente da história original, ele não pega o chapéu de palha, símbolo da liberdade. Com raiva, ódio e sem esperança, ele treina por anos até que chega o momento dele partir. Em sua primeira aventura, ele vai até Shellstown quando ouve falar de um tal caçador de piratas que foi preso e cujas habilidades fazem todo mundo tremer. Chegando lá, ele invade o quartel da marinha, solta o Zoro e juntos passam uma faca em todos os marinheiros e no próprio Morgans mão de machado. Sim, aqui ele foi de F. Sem entender o que tinha acabado de acontecer, Zoro pergunta pro Luffy qual a dele e por que o salvou. Em resposta, o borrachudo diz que foi até aquele local com a intenção de recrutá-lo, não como amigo nem nada do tipo, mas sim como um parceiro poderoso para que ambos pudessem atingir seus sonhos. Para o Zoro, que naquela época já era meio doidinho, a proposta foi perfeita. Rasgar geral com suas espadas e se tornar o melhor do mundo é o que ele sempre quis fazer, além de que, nesse universo, ele quer se vingar de todos que lhe fizeram mal. Descobrimos aqui que nesse universo a sua vila natal Shimotsuki foi atacada e sua melhor amiga de infância, Kuina, assassinada. Graças a isso, Zorão se junta ao Luffy na busca desenfreada pelo banho de sangue. Como os dois não estão interessados na aventura, eles acabam passando por Orange Town ignorando a situação do local. Por esse motivo, eles não conhecem a Nami. Porém, Kabaddi percebe que tem dois estranhos por ali e resolve tirar satisfação em nome do grande palhaço. Zorão, que não tá pra brincadeira nesse universo, pede pro acrobata se afastar, o que bem, ele não ouve. Se achando e dizendo que irá levar a cabeça dos dois estranhos para o bug, ele saca suas lâminas e parte para cima do solador. Em pouquíssimo tempo, usando seu Santoryu, Zoro corta um dos braços do Kabaddi e apunhala seu coração, mandando o coitado direto pro céu. Ao olhar pro Luffy procurando algum tipo de desaprovação, ele encontra seu companheiro com sangue nos olhos e com uma certa pressa para ir embora. A próxima parada dos dois é no Baratie, onde encontram e conhecem o Sanji. Infelizmente, eles chegaram tarde. O restaurante está pegando fogo e logo ao longe eles veem uma imagem de um homem com armadura dourada segurando um senhor pelo pescoço. Essa pessoa era Don Krieg, que tinha chegado e atacado o Baratie, dizendo que ele é o mais forte do East Blue. Em sua mão, moribundo, está Zeff com o pescoço quebrado. Deitado e ferido, temos Sanji com lágrima nos olhos e exalando uma aura de quem quer matar todo mundo. Luffy então se aproxima e fala:
aqui é um restaurante, né? Me tragam algo pra comer. Krieg vira pro borrachudo e manda ele embora, dizendo que aquele lugar agora pertence a ele e sua tripulação. Ao ouvir isso, Zoro começa a puxar sua espada, mas como animal em alerta, ele começa a suar por algum motivo. Quando ele olha pra trás, vê Mihawk se aproximando. Luffy percebe a situação, toca em seu ombro e diz pra deixar Krieg com ele. Como resultado dessa trocação, de um lado, Zoro é derrotado pelo melhor espadachim do mundo, mas jura que independente do que aconteça, ele será o mais forte e irá caçar o Olhos de Gavião. Do outro, vemos uma cena muito parecida com o que aconteceu no início. Luffy está segurando Krieg pelo pescoço, que, chorando, começa a pedir por misericórdia. Contudo, o protagonista não tá nem aí, ele apenas continua apertando até quebrar o pescoço. Cê tá louco? Eu tô arrepiado só de imaginar. E a partir daqui, a história melhora ainda mais. Então já se inscreve e deixa o like para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Vamos lembrar que Sandy estava vendo isso a todo momento e as chamas nos seus olhos não pararam de brilhar. Podemos até supor que parte do seu Gengerma despertaram nesse incidente, fazendo com que ele sentisse cada vez menos coisas. Diante desse cenário, Luffy o convida para o seu grupo, já que ele pode cozinhar e sabe que as habilidades do loirinho seriam essenciais para destruir o mundo. Como sua casa havia sido destruída e sabendo que as lindas e belas mulheres não estão mais salvas, Sandy aceita a proposta e agora temos o trio monstro em um rumo ao Ragnarok. Agora que chegamos nessa parte, eu gostaria de fazer uma observação. Já que o objetivo não é se aventurar e sim ter poder, eu devo pular a Long Park. Afinal, a Nami não existe aqui. Agora, na Vila Syrup, a coisa mais absurda acontece. Chegando lá, eles precisam de um barco. O trio então se dirige diretamente ao porto e tenta ver o que eles vão roubar, quando de repente vem o Marigold ancorado. Depois de decidirem levar o navio, eles bolam um plano que rapidamente é frustrado pelo Calador e vulgo Capitão Kuro. Kuro percebe que a intenção dos meninos não era das melhores e já se revela como sendo um pirata terrível. Só de ouvir essa palavra, Luffy fica puto e parte pra cima dele. O resultado da batalha é óbvio. Kuro é derrotado e no processo, Luffy arranca uma das suas garras e depois corta as mãos do pirata para que ele se aposente de vez. Tendo resolvido o problema, o trio sobe no Mary para roubá-lo, mas de repente o Soap aparece. O atirador até que tentou avisar para a vila, mas ninguém acreditou nele. Por que será, né? Portanto, ele resolveu encarar Luffy, Zoro e Sandy sozinhos, mas não acabou bem. Luffy, percebendo que não teria como impedir o mentiroso, manda o Zoro lidar com o problema, que rapidamente puxa a espada e enfia no meio do bucho do Usopp. Resultado, ele morreu como um qualquer em uma vila do East Blue e não como um bravo guerreiro do mar. Triste fim, mas vamos tornar as coisas ainda mais interessantes, porque era agora que o trio monstro se tornou frio e calculista, eles ficaram mais espertinhos, digamos assim. Logo, mesmo antes de chegarem em Logtown, eles percebem a existência de Haki e a necessidade dessa habilidade para poder navegar na Grand Line e no Novo Mundo. Dito isso, eles começam a caçar marinheiros e piratas que têm resquícios dessa habilidade para poder ensiná-los, até que eles se tornam autodidatas e pelo próximo ano eles passam pelo treinamento infernal. Ao fim desse período, eles partem direto para Logtown, onde por sinal encontram o Smoker. Preciso dizer alguma coisa dessa luta? Enquanto temos 3 monstros de um lado, o Fumacento que tá do outro lado toma uma bela de uma surra, só que acaba sobrevivendo com a ajuda da Tashigi. Agora sim, chegamos no momento interessante. A parte em que estamos na Grand Line e precisamos passar por algumas ilhas importantes. A primeira é a Alabasta, mas antes bora dar uma paradinha em Whiskey Peak. Da mesma forma que na história original, Zoro enfrenta os agentes da Baroque Works, mas aqui ele não só derrota os 100, como também executa todos eles. Quando Luffy e Sandy acordam, eles olham ao redor e até pensam que o Zoro largou a vida de espadachim para se tornar um coveiro. Chegando em Alabasta, o Mr. Zero, vulgo Sir Crocodile, pede para que todos saiam do seu país. Em resposta, Luffy diz que se ele contar sobre a arma ancestral Pluton, ele vai embora sem causar mais nenhum tipo de confusão. Contudo, o Crocoboy, que já tava puto por ter perdido 100 membros da organização, nem escuta e parte pra cima. Temos até uma luta interessante nos 10 primeiros segundos, onde Luffy acaba sendo pego sem querer por um ataque que desidrata seu braço. Porém, ao revestir seu corpo em Haki, os efeitos da habilidade são cancelados e aí, pessoal, a porrada come solta. Acho que nem mesmo o Crocodile imaginava apanhar tanto. Até o Zoro e o Sandy tiram uma casquinha e praticamente enterram o Chichibukai na areia. Só que, pra felicidade de alguns, ele acaba sobrevivendo quando a Robin o salva, pois ela fica assustada com os monstros na sua frente. Ah, só pra deixar claro, antes que muitos perguntem como que eles estão navegando sem uma navegadora. Sempre que eles precisam ir para um próximo lugar, eles acabam sequestrando alguém que tem essas habilidades e depois descartam a pessoa. Indo para Skypiea, eles já sabiam da Knock Upstream que levariam eles até a Ilha dos Céus. O grupo queria procurar informação sobre a Cidade Dourada e pegar as fotos de todos os poneglyphs para poder pedir para alguém traduzir. Óbvio que o Deus Enel jamais permitiria que um bando de estranhos ficasse andando por ali, o que nos leva a mais um confronto. Como
vocês sabem, Luffy ainda comeu a fruta de Nika, o que o faz ser imune aos ataques de raio do Enel. Somado a ter Haki, bem, vocês entenderam. Só que não, porque aqui o borrachudo apenas sente sono ao ver o deus e simplesmente senta pedindo pro Sanji cuidar dele. Com seus genes germas já despertados, os raios de Enel também mal causam dano e usando o Haki do armamento, o loirinho humilha o deus de uma forma que chega a dar pena. A surra foi tão mansa que o deus se aposentou depois dessa. Thriller-Bark, Water 7 e Marineford não rola muita coisa porque eles só vão passar direto. Ao ver a notícia de que seu irmão seria executado, Luffy apenas pensa que os dias da infância onde eles viveram juntos foram ótimos, mas os caminhos que eles tomaram daria nisso. Com um pensamento de irei te vingar em sua mente, o Chapéu de Palha, que não tem chapéu de palha, larga o jornal e segue jornada. Podemos assumir que conforme eles vão avançando, o Haki do Chapéu de Palha vai tomando proporções misteriosamente poderosas. E claro que ele também inventaria suas marchas graças à fruta de Nika. Só que para isso eles precisam parar de tempos em tempos para poder treinar e aperfeiçoar suas técnicas. Sério, agora que sua personalidade ficou mais séria, eles até conseguem pensar melhor. Ao chegar em Dressrosa 2 anos depois, Doflamingo faz o Luffy reviver a cena da sua infância. Pensa comigo! O cara não só é um pirata, como também um nobre mundial. Ele é a combinação de tudo que o protagonista odeia. Aqui, filho, não tem perdão. Luffy, Zoro e Sanji deixam a cidade queimar, mas no processo acabam com Doflamingo e o executam em praça pública. Fugitora, que também estava naquele lugar, nunca sentiu tanta sede de sangue. Quase que eu falo nunca viu, mas aí fica complicado pro Fugitora. Continuando, o almirante resolve relatar ao quartel que algo diferente está acontecendo no mundo. 3 homens com sangue nos olhos estão devastando todos, não perdoam ninguém. Ao ouvir essa mensagem de um dos almirantes, os Gorosei se preparam para lançar um ataque caso os novatos passem dos Yonkous. Não precisa nem pedir. Como Luffy quer destruir o mundo, seus ideais meio que se aliam com os de Kaido de criar a maior guerra que o mundo já viu. Portanto, eles formam uma aliança temporária, permitindo que o Chapéu de Palha tenha acesso a algumas informações. Big Mom já é diferente. Ela não aceita o trio monstro e diz que eles são perda de tempo. Ela até tenta lançar aquela perguntinha clássica. Só que antes dela terminar, Sanji já mete uma bicuda na boca do estômago da véia gorda, acende um cigarro e olha pro Zorão, que já entende. Agora me digam, se Kid e Law venceram a Big Mom, imagina o que rola com o Zoro e o Sanji. Resultado, ela vai ver a Madre Carmel no céu. Ao chegar em Egghead, Luffy realmente sequestra o Vegapunk e o obriga a contar todos os segredos do mundo. Porém, aqui as coisas mudam um pouco. Uma frota gigantesca vem chegando na Ilha do Futuro e todos os Goroseis estão presentes. Em um épico confronto, Luffy acaba quase morrendo, mas desperta sua fruta, que por sinal não é o deus brincalhão e divertido que conhecemos. Seguindo parte da crença de Elbaf, o Nika que desperta é uma criatura sombria com um poder devastador. Emanando esse poder e dando um rugido, as transformações dos Goroseis são canceladas e, usando sua imaginação, o Chapéu de Palha sem chapéu se prende a Imusama, que foi quem concedeu os poderes aos velhinhos geriátricos. Automaticamente ele reverte a habilidade, sendo invocado diretamente para a Sala do Trono, onde o Governante Supremo está. Dito isso, uma luta se inicia onde a cada clash de ataques o mundo estremece. Imu até usa a arma ancestral Uranus no protagonista, que se fere gravemente, mas, claro, usando suas habilidades de Deus da Destruição, se cura e volta. A batalha dura 15 dias e acaba quando Luffy finalmente emana um Haki tão poderoso que cancela por alguns instantes o poder do seu inimigo. Tempo esse suficiente para o Chapéu de Palha sem chapéu conseguir arrancar a cabeça do governante. Enquanto isso, Zoro e Sanji executam todos os nobres mundiais e o palácio que outrora brilhava com mármore branco está completamente vermelho, cheio de sangue. Olhando para um Dendemushi de vídeo, os 3 aparecem e dizem que o fim do mundo chegou, enquanto seguram a cabeça de Imu, revelando sua identidade. Na sequência, durante a maior guerra que o mundo já viu, infelizmente, Dragon, Sabo, Garp, os gigantes, Kuma e os exércitos dos países livres são obrigados a se unir e, com grandes sacrifícios, eles conseguem desferir golpes mortais no trio. Em seu leito de morte, Luffy, Sanji e Zoro começam a chorar enquanto sorriem, pois suas vidas foram amaldiçoadas. Afinal, eles precisaram fazer o papel de vilões que odeiam todos. Só assim o mundo se uniria e conheceria a verdadeira liberdade. Com essas palavras, os 3 fecham seus olhos para sempre, porém são consagrados o grupo mais forte da história. Assim como eu consagro todos vocês que estão assistindo como a melhor tripulação que eu poderia pedir. Por isso, eu indico esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela, tenho certeza que vocês vão amar.